Boa tarde, doutora Geórgia. Boa tarde, Sara. Estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast e não poderia começar de outra forma do que com a doutora Geórgia, que é uma autoridade na reumatologia. É um ser humano incrível e eu tenho a honra de entrevistar a senhora hoje. O prazer é todo meu, né? Ficou até sem graça com esses elogios. A gente já se conhece aí de alguns anos atrás e é sempre um grande prazer estar contigo. É uma Oh, grande amiga mesmo para mim e foi uma honra participar desse primeiro podcast contigo, Sara. Obrigada mesmo, viu? obrigada, senhora. Então vamos lá. Nossa primeira pergunta. Lembrando que tudo que a gente for falar aqui é totalmente voltado para ajudar os telespectadores, né, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, na verdade, os ouvintes, e serve como realmente uma explicação e para ajudar as pessoas que às vezes sentem os sintomas, nunca foram diagnosticadas, ou às vezes não sabem diferenciar uma condição de outra. Então, vamos começar. Doutora, o que é lúpus? Isso. Só antes de falar um pouquinho sobre o lúpus, é importante a gente, né, contextualizar, né, esse tema que é justamente o Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização para lúpus, fibromialgia e Alzheimer, que são doenças completamente diferentes, mas que têm como um fato de serem doenças crônicas, né, incuráveis, e que na verdade são até pouco faladas, apesar de prevalentes, são pouco faladas, e é importante a gente sempre conscientizar e debater sobre o tema para poder a população conhecer, É né, verdade. as doenças. E aí, falando sobre lúpus, né? Lúpus eritematoso sistêmico, porque existem vários tipos de lúpus. Existe o lúpus cutâneo, que é tratado pela dermatologia, Hum, mas o meu foco como reumatologista é o lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune, tá? E ela se caracteriza por várias manifestações, né? A gente observa desde alterações de pele, mas também alterações articulares, alterações renais, neurológicas, enfim, é uma doença autoimune. Ou seja, o próprio organismo do paciente, né, que tem a doença, vai produzir anticorpos, que são substâncias que acabam atingindo e destruindo alguns tecidos e células do próprio organismo, causando assim os sintomas da doença. Ô, doutora, existe algum grupo de risco? Existe sim, a gente sabe que o lúpus é muito mais prevalente em mulheres, tá, do que em homens, e geralmente mulheres jovens, em idade fértil, tá? Então, mulheres que ainda estão naquela fase menstrual, entre os 15 e 20 anos de idade, porque também tem uma relação hormonal envolvida na doença, tá? Então, esse é o grupo maior de prevalência, são as mulheres jovens. Mas a gente sabe que pode acontecer, né, de fato, lúpus em homens, mas também nas crianças, em idosos, né, qualquer faixa etária, e também nos homens, mas que de fato as mulheres são a prevalência. Sim. E é importante até destacar que quando acontece em homens, tende a ser inclusive mais grave do que nas mulheres, tá? Apesar de ser mais raro, mas acontece de forma mais agressiva, com mais risco de alterações renais, alterações neurológicas. Então é importante saber que quando acontece em homem mais grave, a gente precisa estar sempre atento a esse diagnóstico para poder intervir de forma mais rápida possível, tá? Termina que eu acho que a evolução para neurológica e renal é bem pior do que as outras condições, né? Exatamente. A gente fala lúpus, né, como se fosse uma doença só, mas a gente sabe que dependendo das manifestações que o paciente apresenta, a gente vai ter lúpus que são até mais leves e outros que são extremamente agressivos, com risco inclusive de morte, né? Então aquele paciente que tem um lúpus muito mais articular, de pele, Sim, tende a ter um prognóstico que é uma evolução mais favorável, né, mais benigna do que aqueles que têm manifestação renal ou sim, manifestação neurológica. Inclusive no lúpus renal, né, com nefrite, que a gente chama sim. lúpica, alguns pacientes podem inclusive evoluir para insuficiência renal, necessidade de hemodiálise, de transplante. Então, isso pode acontecer. Tá? Então, quando a gente fala lúpus, é importante saber que não é todo lúpus que é igual. Então, se você tem um conhecido ou um parente que tem lúpus e você recebe esse diagnóstico, não quer dizer que você vai ter aquela mesma manifestação ou a mesma evolução daquele outro paciente, tá? Sim, Cada paciente é único e a gente tem que conduzir também de forma individualizada. entendi. O que causa o lúpus? Assim, quais os fatores de risco? O que realmente, se existe também isso como doença autoimune, é o próprio corpo, né, que termina Isso. desenvolvendo. Tem alguma causa ou causas? Existem, né? Já se sabe que existem várias causas relacionadas. Existe o componente genético, tá? Então, aqueles pacientes que têm história familiar, na verdade, aqueles indivíduos, né, que têm história familiar de doença autoimune e o lúpus, eles têm um risco maior de também ter a doença, tá? Mas existem fatores também ambientais. E aí, quando esse paciente que tem uma genética predisponente, né, à doença autoimune, tem exposição a esses determinantes ambientais, eles têm um risco maior de desenvolver a doença. E aí existem vários já descritos. A gente sempre escuta muito falar da radiação ultravioleta, né, Hum, da luz solar.
e ela realmente é um importante fator de risco no lúpus. Inclusive, a gente observa mais diagnósticos e mais exacerbações da doença no verão, tá? Eu estava até comentando esses dias com os meus colegas também dentro do hospital, que a gente está vendo muito paciente com lúpus internando por conta realmente da radiação solar mais importante nesse período do ano. Sim. Então, assim, a radiação ultraviolar é um importante fator de risco, tabagismo é um importante fator de risco, não só para lúpus, mas para... quase todas as doenças, Exatamente, quase tudo, dentro da reumatologia e fora da reumatologia. Algumas infecções também, infecções virais, como Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, tá? Até chikungunya. A gente teve aqueles surtos, né, de chikungunya. Foi. Isso. E aí teve até relatos de casos, realmente, de pacientes que desenvolveram quadros de lúpus, né, fecharam critérios para lúpus após a infecção pela chikungunya. Então, assim, os principais realmente são esses, mas tem também a questão hormonal envolvida, né, que eu já comentei, por isso que é mais prevalente na mulher em idade fértil, tá? E tabagismo, radiação ultravioleta realmente são as mais comentadas. Mais comentadas, né? Isso. Ô, doutora, e quanto aos sintomas, assim, como é que o paciente pode acender a luzinha de que pode estar desenvolvendo lúpus? Perfeito, Sara. Realmente não é fácil, né? Porque como a gente falou desde o início, é uma doença que ela tem várias manifestações possíveis. Então, assim, pode surgir alterações de pele que a gente, né, pode suspeitar e investigar. A gente observa muito aquele rash malar, né, que é uma característica típica do lúpus, aquele rash em asa de borboleta, né? Sim. É bem característico, mas até queda de cabelo, tá certo? Algumas lesões mais graves, que inclusive causam alopecia, que é a perda de cabelo de forma permanente, tá certo? Lúpus bolhoso ou fotossensibilidade, que é aquela pele mais sensível à radiação ultravioleta, isso são as manifestações mais de pele. Sim. Existem também as manifestações articulares, que são aqueles quadros de dor articular, pode vir ou não associada a inchaço, né, ou inflamação articular, tá certo? Limitação do movimento articular. Manifestações renais, como a gente já comentou, com perda de proteína no xixi, alteração da função renal, perda de sangue no xixi, tá? Alterações neurológicas, psicoses, convulsão, a gente tem que investigar lúpus, principalmente se for um paciente jovem, tá certo? E sim outros achados. Enfim, alterações no sangue também, anemia hemolítica, plaquetas baixas, leucócitos baixos, são inúmeras manifestações possíveis, e existem ainda as úlceras cutâneas, né, as úlceras de mucosas, desculpa, tanto cutâneas quanto de mucosas, tá? Sim. E a gente observa, de fato, úlceras nasais, úlceras orais, em menor proporção as úlceras genitais, mas lembrar que as úlceras de mucosas também podem estar presentes no lúpus. Que eu lembro que eu até comentei num vídeo anterior sobre as úlceras orais, né? Perfeito. Pacientes que têm aftas recorrentes. Isso. E não tem justificativa, né, plausível para isso, a gente pode ser um sinal, né, Exatamente. do paciente estar desenvolvendo um quadro de lúpus, e o ideal é a biópsia, né? Sim. A biópsia, e mediante o resultado dessa parte patológica, se for realmente encaminhar para um reumatologista, Um especialista, exatamente, né? Não é comum, não é normal você ter aftas com frequência. Então, a gente valoriza, se tiver pelo menos 3 ou mais por ano, né? Aftas com recidivantes. E junto com outras manifestações, né? Que não vai ser só a afta no lúpus, a gente tem que pensar em alguma doença autoimune, o lúpus entra nela, a doença de BC, que é uma vasculite, também costuma causar bastante afta. Isso. Né? Então, assim, tem que realmente investigar, ver qual é o tipo de lesão que está acontecendo ali para poder tratar de forma adequada. Isso aí. Qual o tratamento e sua duração? Tem pessoas que têm muito medo do tratamento das doenças autoimunes, porque eu acho que são tratamentos longos, né? A gente sabe que o lúpus é uma doença crônica, né, incurável, como eu falei lá desde o início, e aí a gente entende que por isso a doença vai ser tratada para o resto da vida, tá? Não vai ter cura, existe controle, né? Como quem tem diabetes, pressão alta, não vai ter remédio que cure, mas tem remédio que controle, e o paciente pode viver bem com a doença controlada o resto da vida, tá? Existem alguns pacientes, né, não são todos realmente que vão evoluir dessa forma, mas existe algum perfil de paciente que evolui de forma melhor, assim, mais tranquila, e que pode até a doença que a gente fala, que a gente chama que ela fica adormecida, né? Que ela entra em remissão e a gente pode até conseguir tirar as medicações e tudo, mas isso não é a regra. No geral, o tratamento para o resto da vida. E aí o tratamento ele vai ser direcionado para a manifestação que o paciente estiver apresentando. Então, se forem manifestações mais simples, a gente pode começar medicações que vão mexer nesse sistema imune de forma menos agressiva, né, controlando os sintomas de dor, de envolvimento de pele. Se forem realmente manifestações mais graves, né, como a gente comentou, do lúpus neurológico, do lúpus renal, a gente também vai ter que ser mais agressivo, com medicações inclusive venosas, né, que são remédios na veia, e que são imunossupressores mais potentes. Mas o que é universal no paciente com lúpus? É a hidroxicloroquina, tá? Isso.
Os antimaláricos, de preferência a hidroxicloroquina, é medicação padrão ouro e que deve ser encorajada e estimulada em todos os pacientes com lúpus, a não ser que tenha alguma contraindicação, né? Geralmente são alterações oculares. Oftômica, né? Exatamente. Então a gente sempre orienta, procure um oftalmologista, faça um acompanhamento regular. Se ele contraindicar, a gente realmente evita a medicação, mas se não, se for liberado, o ideal é que ele tome realmente para o resto da vida. Né? Isso. Outra coisa, cuidados adicionais ao portador de lúpus. Perfeito, né? Eu falei dos remédios, né, das medicações, mas a gente lembra que o tratamento ele tem que ser feito de várias formas, não só através de medicações, mas com cuidado no estilo de vida, né? A gente orienta sempre uma dieta adequada, né? Uma dieta balanceada, saudável, tá certo? Com ingesta de cálcio. A gente lembra que os pacientes eles usam por muito tempo e doses altas, inclusive de corticoides, para controle da doença. Então é importante suplementar o cálcio para prevenir osteoporose no futuro, tá? E orientar a fotoproteção, então sempre estimular o uso de protetores solares. A gente já comentou também que a radiação é um fator de risco importante. Isso. Então é importante que ele sempre use proteção solar, né, com um protetor solar diariamente e sempre repondo esse protetor solar. Evitar tabagismo, tá? Estimular a atividade física e ter um acompanhamento regular com os outros especialistas que porventura sejam necessários, um nefrologista, um pneumologista, um fisioterapeuta e mesmo estomatologista por conta das lesões possíveis. Das lesões orais, né? Aí falando um pouquinho sobre isso, lembrar que a condição, né, do lúpus, ela não tem como o paciente viver sem medicação por completo, né? Isso. E lembrar que, além das condições, existem as reações adversas das drogas. Vou falar um pouquinho das condições, né? Como eu falei anteriormente, seriam realmente essas aftas em forma de ulcerações orais múltiplas e sem um período de remissão completa. Ou seja, mais de 3 vezes no ano, como a doutora mesmo falou. Outra coisa é a xerostomia, que é a sensação de boca seca, né? Perfeito. Não é propriamente a boca seca sem saliva. A essa condição a gente daria o nome de hipocialia, que é a diminuição do fluxo salivar. Essa sensação, né, de boca seca é relatada pelo paciente. E quando a gente comprova que existe a hipocialia verdadeira através do teste de fluxo salivar que a senhora sempre manda, né? Sempre caminha os pacientes para a sala. É uma honra sempre recebê-los. E essa condição, né, quando a gente comprova realmente essa diminuição do fluxo, da quantidade de saliva na boca, traz outros cuidados, que seria as cáries, justamente pela questão da boca seca. A nossa saliva, ela além de ser um lubrificante, ela é uma protetora natural da nossa boca. Então, quando a gente tem essa condição presente de xerostomia, no caso da própria hipocialia verdadeira, automaticamente os pacientes relatam sensibilidade, aumento da sensibilidade, porque esse esmalte dentário, ele é desgastado pela ausência da saliva. Aí, o interessante a gente comentar que é até uma informação não do assunto, né? Certo. Mas que o esmalte dentário, ele é o órgão, é o tecido do nosso corpo com mais dureza. Então, se essa saliva reduzida, ela consegue afetar diretamente esse esmalte, que é o órgão mais duro do dente, é o tecido mais duro do dente, o que é que ela pode fazer com outras, o que é que a ausência dela pode fazer com outras partes da boca, né? Que seriam um pouco mais maleáveis do que o tecido de esmalte. Então, essa condição, quando o paciente, o que é que hoje é estipulado, né? O que é que hoje a gente deve seguir? É que o paciente, a partir do momento que tem o diagnóstico de lúpus, seja realizado o tratamento odontológico dele prévio. Por quê? Porque o lúpus, ele tem períodos de remissão, como a doutora falou, mas tem períodos de crise aguda. Exato. Então, quando ele está nesse período de crise aguda e quando ele está no processo de imunossupressão causada pela doença e pelo corticoide, né, que geralmente é prescrito, termina que a gente não consegue intervir. Então, se houver uma dor de dente, se houver um resto de raiz na boca desse paciente, ou seja, quebrou o dente e está lá o restinho de raiz ali existindo. Então, e o paciente sentir numa dessas ou na crise lúpica ou na imunossupressão, a gente não vai poder atuar. Então, assim como o paciente oncológico, é o protocolo que realize os procedimentos odontológicos prévios ao tratamento e assim no momento que tem o diagnóstico.
Porque termina que a gente tem tempo para fazer isso, um tempo relativamente pequeno, mas é melhor o paciente passar esse tempinho realizando o tratamento completo do que depois ele sentir algo que a gente não possa intervir. Perfeito. Aí eu trouxe um negócio bem legal que eu pensei, que foi falar com a senhora o que é verdade e o que é fake sobre o lúpus. Tá certo. As mulheres têm muito medo, né? Sim. Aí, é verdade ou não que não pode engravidar? Isso é uma polêmica, viu? Porque chega muito, realmente com frequência no consultório, meninas jovens ou mulheres realmente jovens com essa pergunta, né? Eu posso engravidar? Eu vou poder ter filhos? Já sou Sim, casada, quero engravidar. E pode, tá? O lúpus, ele não vai atrapalhar na fertilidade, o lúpus em si. O que a gente tem que ficar atento? E realmente é mais comum em mulheres em idade fértil. Então, são mulheres que podem gestar, né? sim, E o lúpus não vai atrapalhar essa questão da fertilidade e gestação em si. O que a gente tem que ficar atento? Que de preferência a gestação aconteça na melhor fase, né? Ou seja, com a doença controlada, tá sim, certo? De preferência fora da atividade, e que as medicações que a paciente esteja em uso não sejam teratogênicas, sim, né? Não tenha risco para o bebê, principalmente. Então, existem vários remédios que não são compatíveis na gestação e a gente tem que evitar nessa fase, né? Como a ciclofosfamida, micofenolato de mofetil, são algumas metotrexato, que a sim, gente usa muito no lúpus e que não são compatíveis. Então, a gravidez ela não deve ser feita ou planejada nesses momentos, tá? sim. Mas existem aquelas que são compatíveis, como corticoide, dose baixa, a própria hidroxicloroquina, inclusive, previne lúpus neonatal, então é extremamente Poxa, benéfica isso. Enfim, a azatioprina, tem algumas medicações que são compatíveis. sim, Então, assim, o lúpus não vai interferir na gestação, a mulher pode engravidar, mas ela deve ser feita na melhor fase, né, no melhor momento possível, com medicações adequadas. sim, Tem um adendo, né, que sim, existem algumas medicações, principalmente a ciclofosfamida, que é o sim, imunossupressor que a gente utiliza, né, pode utilizar no lúpus, e que ele sim pode atrapalhar a fertilidade, tá sim. certo? Principalmente quando utilizado em doses altas, tá certo? Ele pode aumentar o risco de infertilidade, tá? Então, falência ovariana, azoospermia, que é a redução do espermatozoide. Então, o uso dessa medicação, sim, a longo prazo, e dependendo da dose, pode causar infertilidade. Mas o lúpus em si, não. Não, certo. O estresse causa lúpus? É verdade ou é mentira? Não é que ele cause, né? Mas ele pode ser um fator desencadeante, né? Como não só do lúpus, mas das outras doenças autoimunes como um todo. Exatamente. Então, assim, se o paciente qualquer estresse, né, seja ele físico, emocional, mental, ele pode servir como um gatilho para uma crise, para uma atividade da doença. Então, o ideal é que o paciente evite ao máximo, né, se é que é possível, mas que evite ao máximo situações de estresse, porque realmente, se ele já tem lúpus ou tem uma predisposição, ela pode servir, né, essa situação de estresse como um gatilho para a doença. Isso aí. Ele aumenta a predisposição a infecções? Aumenta tanto o lúpus, né, que a gente comentou no início, que ele tem as manifestações hematológicas, que são as alterações das células sanguíneas, dentre elas os leucócitos, tá? Então, o leucócito pode cair, os linfócitos podem cair, isso pode favorecer infecções, tá? Mas, principalmente, as medicações que a gente utiliza. Como a base do tratamento é a partir dos imunossupressores, então a gente vai baixar a imunidade desse paciente, né, para Isso. controlar esse sistema imune, e aí esses imunossupressores é que vão predispor a infecções. Então, é muito importante acompanhar direitinho. Eu vou até pegar um gancho contigo, que tu comentou sobre esse cuidado com a higiene bucal, com acompanhamento mesmo com o dentista, com o estomatologista, porque existe realmente uma imunossupressão nesse paciente, Isso. e aí o paciente que tem os dentes em mau estado de conservação, tem doença periodontal, eles têm um risco maior de ter doenças mesmo, né, Isso. pneumonia, endocardite, Isso. então tem que ter essa higiene bucal muito bem conduzida, né, acompanhada, e não só isso, né, tem que evitar realmente situações de risco, hospitais, enfim, contato com pessoas doentes, porque as Sim. medicações principalmente aumentam o risco de imunossupressão e infecção. E tem as infecções oportunistas orais, né? Também. Sim, sim. Que seria, assim, como exemplo mais claro e mais frequente, é a candidíase, a, a candidíase, a mononucleose também pode se manifestar. Sim, Então, veja que é um conjunto, né? exatamente. Nada anda sozinho, né? É, Veja, é a doença, são as drogas, são as reações adversas das drogas, né? exatamente. Quando a gente vê um paciente com doença autoimune, termina que são vários fatores que a gente tem que levar em consideração, né, doutora? E por isso que é tão complexo, né? Não é uma doença simples. Eu vou Isso, até comentar isso, que não existe um único exame ou uma única manifestação que a gente já vai dizer é lúpus. sim, É um conjunto de achados, o tratamento também é extremamente complexo e o reumatologista ele não consegue fazer isso sozinho. A gente realmente precisa de outras especialidades, né? De outros profissionais em conjunto para poder conduzir esse paciente da melhor forma possível. exatamente. Outra assertiva aqui. O tratamento para o lúpus deixa a pessoa inchada?
Deixa principalmente o corticosteroide, né, o corticoide que a gente chama. Então, assim, é importante eu comentar também sobre isso, que o corticoide ele deve ser feito durante as crises, tá certo? Sim, Pelo menor tempo possível e na menor dose possível, porque não vai ser um tratamento de manutenção. Ele não sim, serve para tratar o lúpus em si, ele serve para tirar o paciente de crise. Então, a medicação é extremamente importante, né, no paciente grave, aquele hospitalizado ou que precise utilizar de fato, a gente pode utilizar e é muito bem-vindo, mas lembrar que quanto mais tempo o paciente utilize e quanto maior a dose, mais risco de efeito adverso, tá? sim, E dentre os vários efeitos adversos possíveis do corticoide, existe a retenção de líquido, ganho de peso. Então, a gente observa muito naqueles pacientes que têm lúpus, que utilizaram muito tempo corticoide, aquela face de lua cheia, aquele rostinho redondo, né? isso. Aquela obesidade centrípeta, né? Aquela gordura abdominal. Então, assim, realmente é um efeito adverso que é bastante relatado e que a gente observa muito nos pacientes com Nos lúpus. pacientes com lúpus. O lúpus causa trombose, é verdade ou é mentira? Não é o lúpus em si, né? Ele é uma doença que causa inflamação, então tem um risco maior de doença cardiovascular associada, mas a gente observa que existe uma percentual de pacientes com lúpus, tá? Que pode vir associado com SAF, que é a síndrome antifosfolípide, uma outra doença autoimune, e que ela sim aumenta o risco de eventos trombóticos, inclusive de abortamentos, tá certo? Então, assim, se o paciente tem lúpus, a gente tem que investigar para essa síndrome. Às vezes o paciente nunca teve trombose, AVC ou abortamento, mas se ele já tiver alguns anticorpos dessa síndrome que a gente chama de antifosfolípide, ele já tem um risco aumentado para evento trombótico, a gente precisa ficar atento, né, acompanhar esse paciente e, às vezes, em algumas situações, inclusive, já intervir com medidas preventivas, com uso de Sim, AS, enfim, heparina. Então, existe essa possível associação do lúpus com essa síndrome antifosfolípide e essa síndrome, sim, aumenta o risco de eventos trombóticos. olha aí, uma tá ligada à outra sempre, né? Pode vir associada, sim. É uma doença passível de aposentadoria? É passível sim, a depender das manifestações que o paciente apresente, né. Hum, Como a gente comentou, tem lúpus que são mais simples, que realmente não vai ter tanto impacto na qualidade de vida do paciente, não vai gerar grandes sequelas ou limitações, hum, mas existem aqueles realmente que são mais graves, né, com manifestação renal ou articular mais grave, a gente observa tanto, não tanto no lúpus, a gente vê sim, mais na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante, enfim, sim, na gota. O lúpus, na parte articular, tende a ser um pouquinho menos agressivo, tá? sim, Com menos risco de deformidades e erosões. Mas existe aquele perfil de paciente mais grave, com manifestação neurológica, renal, hematológica, que realmente não tem condições de trabalho, ou pelo menos seja provisoriamente ou definitivamente, e que sim, aí podem vir a ter essa questão da aposentadoria, sim, tá? entendi. E quem tem lúpus tem maior risco a ter câncer ou doenças do coração? Tem sim, tá? Tem, Eh, o lúpus é uma doença que causa inflamação, né, inflamação sim, sistêmica, não inflama só a junta, não inflama só o coração, enfim, inflama todo o corpo. Então, se a gente não controla bem essa doença, ou se a gente utiliza medicações que aumentam o risco cardiovascular a longo prazo, como o próprio corticoide, sim, eles têm um risco maior, de fato, de ter doença cardiovascular, infarto, AVC. Eu fiz até uma live, acho que faz 1 ano ou 2, sobre justamente o risco cardiovascular nas doenças autoimunes, sim, artrite e lúpus, todas elas têm realmente um risco aumentado. hum, E neoplasias também, tá? sim, A gente vê mais na síndrome de Sjögren, tá? sim, Linfomas, enfim, doenças, neoplásicas, né, câncer, mas no lúpus também pode acontecer, e inclusive o tratamento também pode causar. isso, Então a gente sempre exatamente. observa isso, né, tanto a doença quanto a medicação. Ciclofosfamida, metotrexato, Isso, tudo isso é passível de como, além de eles tratam o câncer, né, mas ao exatamente. mesmo tempo eles predispõem também a desenvolver o câncer. É Perfeito. interessante, É né? muito interessante e a gente tem que ficar realmente atento, né, porque todo remédio tem uma faca de 2 gumes, né, é uma Isso, faca de 2 gumes, então a gente tem que ficar atento. Inclusive muitas medicações que a gente utiliza no lúpus são são quimioterápicos, né, como você quimioterápicos. acabou de falar, Isso, e a ciclofosfamida a gente observa realmente que dependendo também da dose, de outros fatores de risco, tem um risco maior para câncer de bexiga, né. Então assim, tem que ter esse acompanhamento sempre. sempre. Não tem como largar de jeito Tem nenhum. não. E a última, de verdade ou fake, a última assertiva é se o portador de lúpus não pode tomar vacina. Não só pode como deve. Inclusive são grupos de risco, né. Sim, Agora é importante destacar que são as vacinas de vírus morto, tá, porque as vacinas de vírus vivo ou vírus vivo atenuado a gente pode fazer dependendo da situação, né. tipo O a Covid. Covid pode fazer. Pode? Se não for vírus vivo atenuado, ele tem indicação, é grupo de risco, tá. Agora de preferência também com a doença controlada, enfim, aquele perfil mais seguro, mas são grupos de risco e tem indicação de tomar. Mas as vacinas de vírus vivo é que a gente evita ou até pode fazer, mas em situações especiais, com o paciente com baixa dose de imunossupressão, tá com a Sei. doença sob controle, então tem que ter esse acompanhamento direitinho, de perto com o reumato, tá. Ô, doutora, quais seriam, assim, essas vacinas de vírus vivos mais comuns?
Tem a de febre amarela, né? Tem alguns tipos de herpes zoster, né? Que a gente observa também com vírus vivo. Alguns tipos também de catapora. Enfim, não são tantas, Não não são é a tantas. maioria, de Entendi. fato, tá? Tem algumas para dengue, é porque nem todas têm aqui no Brasil. Hum, Mas lembrar que você sempre cheque. Se forem vacinas de vírus vivo, né? E sim, converse com seu reumatologista, aí realmente é preferível evitar entendi. ou tomar naquela situação melhor, né? Com Entendi. baixa dose de imunossupressão. Aí, como o mês é alusivo ao lúpus e à fibromialgia, a gente vai abordar um pouquinho sobre a fibromialgia da mesma forma que a gente abordou do lúpus. Doutora, o que significa, né, o termo fibromialgia? Certo, já estamos em outra doença, É, mas é importante comentar as duas. isso. Fibro vem de tecido fibroso, tá? Que é um tecido que a gente observa na cartilagem, então a gente observa nos tendões, ligamentos, tá? Das articulações. E mio vem de músculo, algia de dor. Então, é esse estado de dor, tanto muscular quanto de partes moles, articular. Esse é o termo, né, realmente do nome da doença. Mas a fibromialgia é uma síndrome, né, nada Uhum, mais é do que uma síndrome de amplificação dolorosa. Então, é uma doença, né, uma síndrome em que a gente observa vários sintomas, sendo que o principal deles é realmente a dor difusa, né, a dor que vai além das articulações, mas também a parte articular, a parte muscular, partes moles, e não só do sistema musculoesquelético, mas também de outras partes do corpo, tá? sim, Então, a síndrome de amplificação dolorosa. dolorosa. Ô, doutora, e os principais sintomas do paciente, até para diferenciar e para quem está ouvindo a gente se alertar que pode ter uma fibromialgia sem saber? Sim. Então, principal, né, sintoma é a dor. É a dor Sim, difusa, a gente chama dor no corpo inteiro. Então, geralmente, é aquela queixa, né, do paciente que dói o corpo todo, e normalmente as dores são diferentes da do lúpus, porque não são dores inflamatórias, tá? Não, sim, a doença não é autoimune. Então, o paciente ele não vai ter inchaço, não vai ter inflamação articular, se ele tiver apenas fibromialgia, né? sim, Ele vai ter muita dor, muita sensibilidade, não só articular, mas também muscular, e às vezes, inclusive, situações que não eram para causar dor, né, que a gente chama inclusive de alodínia, né, então sim, às vezes um toque, um aperto de mão, um abraço dói e não era para doer. Então sim, é um paciente que realmente tem uma sensibilidade muito alta à dor, isso no corpo inteiro, tá generalizada, e além da dor, a gente observa também outros sintomas, como cefaleia, né, sim, outros distúrbios também de dor crônica, dor pélvica crônica pode acontecer associada à endometriose, tá, síndrome do intestino irritável, a gente observa muito cefaleia, né, que são as dores de cabeça, enxaquecas, distúrbios do sono, tá? Então, insônia, aquele sono não reparador, paciente que dorme e acorda cansado, quebrado, como se não tivesse restaurado energia, tá? sim. E outras inúmeras queixas que podem acontecer, como perda de memória, né, ou dificuldade de concentração, pode vir associada a ansiedade e depressão. E eu ia comentar para você falar agora sobre a possibilidade de disfunção da ATM, né, que também faz parte dessas outras síndromes dolorosas e que também pode acontecer na fibromialgia, tá? Né? Então, como é fibromialgia, né? A senhora bem explicou, a fibro, justamente, a nossa articulação temporomandibular, a sigla ATM significa isso. E ela está associada não só à articulação em si, como os músculos que cobrem essa articulação. Uhum. Então, se existe uma inflamação na articulação, significa que existe a articulação, ela tem as camadazinhas dela. Então, dependendo do tipo de dor e da limitação de abertura de boca desse paciente, a gente vai conseguir diagnosticar em que altura, em que nível está essa alteração articular. Existem alterações que chegam a tal ponto que desgasta realmente a cabeça do côndilo, né, que é uma parte da anatomia da articulação temporomandibular, como a gente falou, e o paciente fica limitado de abrir a boca. Sim. Em contrapartida, existem manifestações do distúrbio da ATM, em que o paciente abre a boca, que é o comumente chamado de queixo caído, Sim. porque quando abre demais a boca para comer algo que eu vou falar do que eu gosto, que é hambúrguer, Quem não gosta? mas daqueles bem altos. Eita! Então o paciente abre a boca demais e trava, há o travamento. Sim. Então, porque quando há o travamento, é porque está tão frouxo a cartilagem que ela escorrega e não tem mais força do ligamento para puxar essa cartilagem. Uhum. E não só falando da articulação, mas dos músculos, né? Dos músculos que envolvem, que são chamados os músculos da mastigação. Se você tocar agora, aqui, morder, você vai sentir exatamente que aqui existe um músculo. Isso aqui que fica enrijecido quando a gente morde é o músculo.
chamado de músculo masseter, que é o maior músculo envolvido na mastigação. E é justamente esse músculo, que a gente também tem um músculo aqui, chamado músculo temporal, que são os músculos responsáveis os principais responsáveis, né? Existem outros, mas são um dos principais que tem essa capacidade de fazer a gente abrir a boca e fechar a boca. Então, se esses músculos estão tensionados, se esses músculos estão num processo de dor, termina que existe o aumento de volume desses músculos e não consegue mais executar a sua função. Uhum. Como o músculo da perna, por exemplo. O músculo da perna, quando a gente tem alguma alteração de muscular e reduz um pouco o movimento, é a mesma coisa que acontece na articulação temporomandibular quando ela está afetada em pacientes, principalmente com fibromialgia e com outros tipos de patologia, que tem como reação oral, né, no sistema estomatognato, que a gente chama que é a boca e seus anexos, tendem a apresentar como manifestação. Me diga outra coisa. Quais as doenças que podem ser confundidas com o diagnóstico da fibromialgia? A gente, inclusive, observa muito no consultório o retardo no diagnóstico, né? Então, às vezes, o paciente ele passa por inúmeros especialistas, inúmeros médicos, até conseguir esse diagnóstico de fato de fibromialgia. Então, a gente vê que não é também um diagnóstico tão simples, porque existem várias manifestações possíveis, né? Sim. E, às vezes, o médico não está habilitado, não Isso. conhece a doença ou não pensa no diagnóstico, e acaba que o paciente fica postergando esse diagnóstico e tratamento consequentemente. Sim. Qual foi a pergunta, Sara? Me lembra. A pergunta é quais as doenças ele pode ser certo. confundido, né? Pronto, o diagnóstico diferencial, né, com qualquer doença que cause dor, né, Sim. que já que o principal sintoma realmente é a dor, então a gente tem que ver se é uma dor realmente compatível com dores de fibromialgia, né, de sensibilização central, ou se são dores inflamatórias ou dores mecânicas, né, então lembrar que a dor da inflamação, né, a dor, por exemplo, do lúpus, da gota, da chikungunya, são dores que são piores de manhã, quando o paciente acorda, são piores no repouso, Sim. e costumam aliviar com o movimento, geralmente vêm associadas com rigidez, ou seja, o paciente acorda entrevado, e aí depois de pelo menos 1 hora, 30 minutos, ele começa a desentrevar, a melhorar essa rigidez, e que pode vir associada a sinais flogísticos, né, que são edema, que é o inchaço, vermelhidão, calor na articulação, tá? Sim. Já as dores da fibromialgia, elas costumam ser piores no final do dia, depois de situações de estresse, né, seja emocional ou físico, depois de esforços, elas não costumam inchar, é basicamente dor, tá? E ela pode até acontecer pela manhã, mas não costuma ter uma rigidez tão importante, o paciente não fica entrevado por tanto tempo, Sim. é aquela rigidez mais leve, tá? E as dores do tipo mecânica, que a gente observa mais na artrose, por exemplo, ela parece um pouco com a da fibromialgia nesse sentido, né, de que é pior com esforço, alivia com repouso, mas geralmente é aquela dor localizada, né, uma dor no joelho, por uma artrose de joelho, uma dor na coluna quando faz esforço. Sim. A fibromialgia é uma dor mais difusa, né, vai além da articulação. Então, toda doença que cause dor, a gente tem que pensar como diagnóstico diferencial para fibromialgia. Isso. E o que vai diferenciar é justamente isso, o padrão da dor, a localização e esses outros sintomas que podem vir associados, além da dor, né? Como a gente comentou, dor de cabeça, fadiga, insônia, tá? Sim. Sono não reparador, é isso que vai levantar a hipótese de fibromialgia. E lembrar que, por muito tempo, a fibromialgia foi considerada um diagnóstico de exclusão. É como se o paciente, ele investigasse tudo, se viesse tudo negativo ou tudo normal, era fibromialgia. Hoje a gente já sabe que não, tá? A gente pode ter fibromialgia e outras doenças reumatológicas, outras doenças, no caso, pode ter doenças autoimunes associadas, doenças inflamatórias. Então, a fibromialgia, ela pode existir concomitantemente a essas outras doenças, não é um diagnóstico de exclusão. Sim. A gente vai pedir exames no paciente com fibromialgia, não é para ver se tem alterações de fibromialgia, porque o diagnóstico é clínico. É para ver se, além da fibromialgia, o paciente tem alguma outra alteração, algum distúrbio, alguma doença que possa estar contribuindo para essas dores. E se tiver, a gente pode intervir, tá? Porque você pode ter fibromialgia, artrite, ou fibromialgia, lúpus. E se você tratar apenas fibromialgia, o paciente não vai ficar bem, né? Isso. Então, é basicamente para investigar outras situações que possam vir associadas para poder tratar. Isso, exatamente. Aí agora a gente vai para a parte do verdade ou fake. Vamos embora. Quem tem lúpus, aqui eu misturei o lúpus, não foi? Deixa eu passar. Duas doenças hoje? Com relação à questão, existe fator genético associado com fibromialgia?
Existe sim o componente genético e familiar, inclusive. A gente também? observa também, exatamente, que existe um risco maior em parentes de primeiro grau, tá? De Hum, pacientes com fibromialgia. Então, se você tem uma mãe, uma irmã ou um pai, é hum, mais comum também em mulheres, né? Menos hum. frequente em homens, mas se acontecer essa história familiar, você tem um risco maior realmente de ter também fibromialgia. Isso. E com relação a. Mas a senhora automaticamente já respondeu, né? Eu ia falar sobre uma das assertivas aqui, é sobre a alteração do intestino. A senhora falou Sim, sobre a síndrome do intestino irritável. verdade. Aí, para clarear mais um pouquinho, essa síndrome do intestino irritável é só diarreia ou pode vir associada à prisão de ventre? Pode vir sim, pode intercalar períodos de diarreia com constipação, tá Sim. certo? E geralmente com aquela dor associada, com alívio quando o paciente evacua, tá? Hum, Alteração também na consistência, frequência das fezes. Então não é só constipação ou diarreia, pode vir as sim. duas associadas. Sim, E existem tratamento, tá? Existem, inclusive, dietas que possam ajudar esse paciente com síndrome do intestino irritável, tá? entendi. Então é mais uma situação que pode vir associada à fibromialgia. Pode vir associada. O diagnóstico da doença se dá mais por dados clínicos que de imagem, que foi o que a senhora falou Exato, também, né? exato. Também é verdade, não é É isso? verdade, o diagnóstico é clínico, não existe nenhum exame que você vai fazer, seja ele de imagem, ou anticorpo, ou exame de sangue, que vai dar esse diagnóstico. O Hum, diagnóstico é pela queixa do paciente com exame físico compatível, então ele é dado em consultório. entendi. Ô, doutora, e outra, se é verdade ou fake, e é a última. Tá certo. Se homens são mais afetados que mulheres. Não, as mulheres são mais. Tudo de ruim, né? Tudo, tudo, Eu tô tudo. exagerando, mas assim, pelo menos do ponto de vista reumático, a maioria das doenças reumatológicas, né, e principalmente as autoimunes, são mais comuns em Em mulheres. A mulheres. fibromialgia não é doença autoimune, mas também é mais frequente em mulheres, tá certo? Inclusive, quando acontece em crianças, também é mais frequente em meninas, Para aí, doutora. as bichinhas. Mas geralmente é mais comum em mulheres. Antigamente vinha-se uma associação de 12 a 10 mulheres para um homem, hoje já é um pouco menos frequente, a gente até está observando mais homens com fibromialgia, mas ainda assim é uma doença mais prevalente em mulheres. Idade. Mulher também adulta, tá? Não é tão jovem quanto no lúpus, não é tão comum na criança, por exemplo, é mais mulher adulta, 30, 40 anos de idade, mas pode acontecer em qualquer idade também, inclusive no idoso e na criança, como eu já comentei. Aí, nossa entrevista acabou. Só que eu fui procurar depoimentos de pessoas que têm uma das condições e que pudesse contar a sua própria versão, né? Certo. E eu encontrei vários. Só que dos vários, eu prefiro falar do meu mesmo. Eita. Porque, assim, a doutora Georgia, quando eu a conheci, né, que tive esse privilégio, foi num período de crise. E nessas crises minhas, inclusive, eu ficava sem andar. Eu já fiquei na cadeira de roda antes até de lhe conhecer. E Deus proporcionou esse encontro, que eu não acho que foi por acaso, não acho que não existe isso, mas esse encontro foi para meio que me dar uma qualidade de vida que eu não tinha. Passei por vários profissionais, vários colegas, que sou grata eternamente também a eles. Inclusive, eu tento trazer, meu objetivo desse podcast é trazer profissionais tanto que já trataram a mim ou minha família, Sim. ou que eu confie muito, Que tem alguma ligação, né, de que seja de de confiança. confiança, né? E esse depoimento não tinha como eu não dar, porque termina que eu tinha crises frequentes. A senhora lembra como era, né? Eram crises Lembro. que eu chorava, que eu vivia, se parava as forças na perna. Eu lembro que uma vez eu estava vindo de Recife para cá, e em Bezerros, quando eu veja, não foi nada físico. O carro era automático, não tinha nada de esforço físico. Uhum. Mas eu lembro que no, no túnel, Sim. ali, no túnel não, perdão, no viaduto, eu vi uma mulher se suicidando, ela se jogou do Ah, viaduto. meu Deus do céu. E minhas pernas pararam de funcionar, eu dirigindo. Por Meu mais que Deus fosse do céu. automático, eu tinha que estar com a outra perna Sim, funcionante. sim. E assim, eu precisei parar o carro, precisei tentar esquecer aquela imagem para chegar em casa. Nossa. Então, graças a Deus, houve esse encontro, eu não tive mais crise, né? A crise em si, a gente passa por momentos difíceis na Sim. vida e eles são gatilhos, assim como o esforço físico. Na nossa profissão como dentista, existem os dois associados, porque a gente vive numa tensão, né, de dar o melhor para o paciente e ao mesmo tempo ela é muito ela é depreciatória, né? Eu acho que a nossa profissão ela é depreciatória, porque hoje eu não atendo mais sentada, eu atendo em pé, que foi a posição mais confortável que eu encontrei.
Mas verdade. imagina atender em pé com dor de fibromialgia. Não é fácil, né? Então, hoje, graças a Deus, eu vivo livre de dor. Que bom. E eu nunca imaginei que esse dia ia chegar. Ana que chega. E faz mais de 6 meses que eu não sei o que é uma crise, graças a Deus. E para as pessoas que passam pela mesma coisa, né, não é o fim, por mais que seja uma doença crônica, mas existem períodos de remissão da doença. E indico, doutora Georgia, de olhos fechados. Como ser humano e como profissional, novamente eu reforço isso. E só tenho lhe agradecer por sua Obrigada, senhora, disponibilidade. obrigada mesmo. Eu que agradeço a confiança, o carinho. Saiba que é tudo recíproco, viu? Obrigada, É muito doutora. bom, assim, cuidar também de uma paciente que vai atrás também de procurar o seu melhor, né? Que Sim. não fica dependendo só da medicação, mas que Sim. procura fazer uma terapia, procura fazer atividade física. Sim. A fibromialgia, ela depende muito do paciente para essa melhora, né? Não é só o médico. Verdade. Então, assim, juntando a boa vontade do médico, né, com a do paciente, tem tudo para dar certo, né? E é como você falou, não tem cura, mas tem controle. O paciente, Sim. ele pode viver, ele pode trabalhar e saber que mesmo com acompanhamento, ele pode vir a ter períodos de piora, de melhora, mas que faz parte da doença. Sim. E que a gente vai tentar melhor, né, da melhor forma possível intervir. Isso. Tá? Então, assim, saiba que é um prazer cuidar de você, ter você como amiga e como paciente, que eu estou à disposição para o que você precisar. Da Viu? mesma Obrigada forma, mesmo. doutora. E assim nós encerramos nosso primeiro podcast e aguardem que vai ter mais novidades. Tchau, tchau. Tchau, galera.